Bom dia aí. Bom dia, nono ano. E bom dia, primeiro ano. Olha, João Vitor para você do sexto B, tá bom? Vamos começar mais uma aula aqui de português, tá bom? Mais uma aula aqui de gramática, com a presença de vocês. Muito bom estar aqui com todos vocês, beleza? Espero que vocês estejam gostando dessas aulas, espero que vocês estejam aproveitando, espero que vocês estejam estudando. Já estamos perto aí das nossas avaliações, tá bom? E vamos estudar aqui agora, iniciar um novo assunto, que inclusive é um assunto que vai cair na prova, tá? Que é a morfologia, beleza? A morfologia se refere ao estudo da formação das palavras, tá? É o estudo da formação das palavras, é como nós formamos as palavras em português, ou seja, como é que se forma aí a questão da a divisão, né, do significado das palavras. Certamente você já deve ter estudado isso em algum outro lugar, né? Já deve ter ouvido falar disso em, em um outro assunto que nós estudamos aqui no nosso livro, tá bom? Mas, de qualquer forma, pessoal, vamos fazer aqui um outro estudo sobre isso e vemos como as palavras elas são formadas no português. É um estudo muito interessante, porque a gente vai estudar aí a composição das palavras, tá? O que está por trás da sua estrutura e tudo mais. Então, é um assunto muito interessante, é um assunto muito legal. Com certeza vocês vão gostar, tá bom? Então, prestem atenção, que vai ajudar bastante vocês aí na formação do vocabulário de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui colocando o cabeçalho. Peço que vocês peguem seus livros e abram-no na página 117, tá bom? Livro de gramática, página 117, beleza? Livro de gramática, página 117. Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou aproveitar e colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Pronto, pessoal, página 117, então, livro de gramática. Eu vou começar a iniciar essa aula aqui, gente, fazendo uma leitura sobre o que o livro ele nos traz. E depois, com minhas próprias palavras, vou fazer uma revisão com uma explicação, tá bom? Daquilo que eu vou trazer para vocês, beleza? Então, prestem atenção aí, se atentem às explicações que eu vou dar, beleza? A gente tem aí a estrutura das palavras, tá? Tema interdisciplinar o ato. Vamos lá. O estudo dos morfemas. O que essa palavra diz para você? Qual é o seu significado? Algo indivisível é algo que não pode ser dividido, correto? E qual é a primeira palavra que vem à cabeça quando pensamos em algo que é indivisível? Que é a redução da matéria à sua menor parte. Pensando no tema interdisciplinar deste capítulo, você poderia responder que é o átomo, mas não é. Essa é só uma brincadeira. Na verdade, estamos falando das letras. Primeiramente, vamos lembrar que o conceito de átomo como elemento indivisível está ultrapassado desde o século XIX.
O modelo de Dalton, que você já deve ter estudado nas aulas de química e que sustentava essa ideia, foi substituído por outras teorias que abrangiam novas informações. Hoje já sabemos, inclusive, que além de poder ser dividido em elétrons, prótons e nêutrons, o átomo também pode ser destruído. Aí a gente está tendo aqui uma introdução à química e relacionando com nossos estudos de português. Página 118. Essa analogia será bem interessante para nós. Veja, tomadas isoladamente, as letras não têm qualquer significado. Mas tal como os prótons, os elétrons e os nêutrons, elas podem ser agrupadas para formar morfemas, que seriam os átomos da língua. Chamamos de morfema as menores estruturas linguísticas capazes de veicular sentido. Para deixar claro esse conceito, podemos voltar à palavra com que começamos nosso estudo. Observe, aí temos aí indivisível. Como você pode ver, essa palavra é composta por 11 letras. Tudo bem, a letra I se repete, mas vamos contar cada uma delas. Como dissemos, as letras isoladamente não possuem significado, mas elas podem ser agrupadas para formar morfemas, que são os átomos, né? A representação dos átomos. E os morfemas têm significado. Agora temos 3 morfemas, cada um deles carregando um significado. Aí temos aí in, que indica um sentido de negação, como inútil, imperfeito, incompleto, incerto. Temos aí divis, que indica o elemento básico da palavra divisão, e evil, que tem o sentido de poder ser, como inatingível, combustível, possível, né? Continuando com o nosso raciocínio, se o agrupamento de átomos forma uma molécula, podemos dizer em linhas gerais que o agrupamento de morfemas forma as palavras. Se pensamos o texto como uma matéria qualquer, como vimos no capítulo 3 desse livro, veremos que também ele é a combinação de pedaços menores que formam um todo. As palavras são esses pedaços menores, assim como as moléculas são as matérias em geral. E palavras e moléculas podem ser divididas. Então, quando lemos um texto, vemos na nossa frente aquele bloco de palavras, mas não imaginamos que dentro delas, em sua estrutura, há uma combinação de elementos que constrói seu significado, que são os morfemas. Pronto, pessoal. Depois dessa explicação teórica do nosso livro, eu vou explicar agora para vocês com as minhas palavras, de forma mais resumida, o que é que isso quer dizer. Para vocês que já estudaram química, ou que já tiverem alguma introdução a prótons, a nêutrons, a átomos, vocês sabem que eles são como se fossem pequenas bolinhas, né? Vou colocar aqui. Pequenas bolinhas. Tá? Só que essas bolinhas, elas são divisíveis, ou seja, elas se dividem em várias outras minúsculas bolinhas, tá? Que vão formando o próton maior. Então, quando a gente pega esses menores, essas bolinhas menores, e juntamos umas às outras, a gente vai formar o que a gente chama de um nêutron, ou um próton, ou um átomo, né? Ou seja, o átomo em si, ele é formado por vários outros átomos dentro dele. Bom, é formado por vários átomos. Beleza? Por isso que eles são chamados de divisíveis, tá? Aí o que acontece? As palavras funcionam da mesma coisa, da mesma forma. As palavras, na morfologia, são como os átomos, ou seja, formadas por unidades menores, tá? Então, a morfologia, pessoal, ela vai estudar justamente a formação das palavras, ou seja, como as palavras elas são formadas, tá bom? É isso que vai ser estudado na morfologia, de que forma as palavras elas são formadas. Por exemplo, se eu pegar a palavra amarei, ou então a palavra jardineiro. Amarei é um verbo e jardineiro é um substantivo, tá bom? Então, amarei e jardineiro. Se eu pegar
Essas duas palavras aí, eu entendo que elas são formadas por unidades menores. Elas não já vieram formadas. Elas são formadas por várias outras unidadezinhas menores. Que essas unidadezinhas menores a gente chama de morfemas, tá? Morfemas. Então, ó, as palavras que hoje conhecemos são formadas por unidades menores, ou seja, vários elementos são agrupados para formar o que conhecemos como uma palavra. As unidades menores. Pronto. Então, pessoal, a gente vai estudar os morfemas mais tarde, na próxima aula. Hoje, eu só quero que vocês entendam como funciona a formação das palavras, tá bom? Então, eu tenho aqui a palavra amarei e a palavra jardineiro. Professor, então quer dizer que essa palavra aqui, ela é formada por várias outras unidades menores? Sim. Elas são as letras, né, professor? Não, pessoal, não são as letras. As unidades menores a que eu me refiro são, por exemplo, aqui a gente tem amarei. Então, a gente tem aqui ama, a gente tem um R e tem o EI. Todos esses aqui que eu acabei de separar, eles são morfemas. Essa primeira aqui, que é ama, é o radical, ou a raiz. Tá? Aqui, ó, ama. Perdão, é só o AM. Ama é o radical, é a raiz. O A é o que a gente chama de vogal temática. E o rei é a desinência verbal. Pronto. Eu acabei aí de classificar cada um dos morfemas. Não se preocupem, porque a gente vai estudar isso daí na próxima aula. Vou explicar para vocês o que são esses elementos que eu acabei de colocar aí, tá? Deixa eu dar aqui, assim, rapidinho. Pronto. Esses são os elementos, ou seja, os morfemas, que quando juntos formam a palavra amarei. Tá? Ele é formado pelo radical, a vogal temática e a desinência verbal. Novamente, não se preocupem, porque eu ainda vou explicar para vocês o que cada um desses daí quer dizer, tá bom? E qual é a função de cada um deles. Não se preocupem, tá? Pronto. Aí a gente tem aqui jardineiro. Jardineiro. E essa palavra aqui, professor? Jardineiro. Qual é a classificação dessa palavra aqui? Jardineiro, pessoal, a gente tem aí eiro, tá? Jarde, a gente tem aí o nosso radical, a nossa raiz, tá? Raiz ou radical ou raiz. Pronto. O N, a gente tem aí a nossa consoante de ligação. E o eiro, a gente tem aí o sufixo.
Tá bom? Jard é o raiz, N é a consoante de ligação e eiro é o nosso sufixo, tá bom? E quando juntos, eles formam... Peraí. Opa. E quando juntos, eles formam a palavra jardineiro. Ok? Jardineiro. Beleza? Então, temos aí a formação da palavra amarei e da palavra jardineiro, utilizando a divisão dos morfemas, a divisão das palavras. Então, é dessa forma, pessoal, que as palavras no português elas são formadas. Elas são formadas por essas unidades menores, que quando juntas elas formam aí o que nós conhecemos como as palavras. Tá bom? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso livro agora, tá? Aí temos aqui as classificações dos morfemas. O livro ele também faz aqui a divisão da palavra indivisível. Bom, indivisível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Indivisível. Para vocês conseguirem realizar a divisão dessa palavra aqui, para vocês conseguirem realizar a divisão dessa palavra aqui, vocês vão precisar conhecer os morfemas, tá bom? Os morfemas. Só que, como a gente ainda não estudou os morfemas, eu vou fazer essa divisão para vocês. Por quê? Hoje, eu só queria que vocês tivessem uma ideia do que é a morfologia. Qual é a função da morfologia? Para que serve a morfologia? Para na próxima aula a gente trabalhar aí os morfemas. O que são os morfemas, né? Que no caso aí são essas palavras aí que servem para formar outras palavras. As pequenas palavras que quando são juntas, elas acabam formando outras palavras, tá bom? Aí vamos lá. Indivisível, como é que nós poderíamos realizar a divisão dessa palavra aí? Indivisível. Aí a gente tem aqui indivisível e evil. Pronto. Essa seria a... Opa. Indivisível. Pronto. Essa seria a classificação da palavra indivisível. Essa seria a divisão da palavra indivisível, tá? A gente teria aqui o prefixo in, que indica a negatividade, tá? Impossibilidade. A gente tem aqui divis, que seria aí a raiz ou radical. E a gente tem aqui evil, que seria aí o sufixo, que indica possibilidade. Aí, ó. Quando a gente junta esses três morfemas, a gente forma aí acaba formando uma palavra. E a palavra é indivisível. Ok, pessoal? Então, como vocês estão vendo aí, conseguimos formar as palavras através da sua divisão. Aí, na nossa próxima aula, a gente vai estudar, tá bom? Essa divisão, beleza? Só um minutinho.
Pronto, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, eu tive que pausar para falar com a turma aqui rapidinho. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar aí a página 119 do nosso livro, onde vamos falar aí sobre as classificações dos morfemas. Deixa eu botar aqui. Próxima aula, classificação dos Na próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar aí a classificação dos morfemas, tá bom? Que são aí a raiz, a desinência, a vogal temática, o tema e os afixos, tá bom? São essas unidades aqui que conseguem formar outras palavras maiores, tá bom? É através dessas unidades aqui que a gente consegue formar as palavras maiores, tá bom? Então, a gente vai estudar isso na próxima aula. Eu aconselho que vocês já pesquisem aí em casa, tá bom? Pois é um assunto um pouco complexo. Hoje a gente conseguiu entender que a morfologia, ela estuda a formação das palavras e que cada palavra é formada pelo que nós conhecemos como morfemas, que são esses 5 morfemas aqui. Quando eles são juntos, tá? Eles acabam formando palavras. E é aí que se dá o processo de formação de novas palavras, tá bom? Então, próxima aula a gente continua. Próxima aula a gente vai falar sobre esse assunto das classificações de morfemas, tá? Só um minutinho, pessoal. Primeiro, você mostrar. Bom, pessoal, desculpa a demora, estava falando aqui com a turma. Eu vou finalizar aqui nossa aula, tá bom? Vou terminar também o conteúdo aqui em sala, perdão pelas interrupções aí. Hoje, tanto aqui na aula gravada quanto na aula presencial, tivemos muito assunto aqui, tá? Então, foi difícil hoje aqui a gente conseguir conciliar a aula com a aula presencial. Mas eu acho que vocês conseguiram entender, tá bom? Normalmente peço perdão pelas interrupções aí. Próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre essa questão das classificações dos morfemas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no ClassEP. Vocês podem me procurar, vocês podem falar comigo, tá bom? Que eu vou ajudar vocês aí nessa questão, tá? Não é um assunto muito difícil, é só vocês prestarem atenção que vocês vão conseguir entender, tá beleza, pessoal? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Eu vou deixar aqui no quadro para vocês copiarem aí o que for importante, tá bom? O que for importante, o que for relevante, vocês vão copiar aí no caderno de vocês, beleza? Não precisa copiar literalmente tudo, apenas aquilo que vocês acham que vai ser importante para vocês. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau e até a próxima.